Estamos aqui reunidos, certos da presença do Senhor, presença de um Deus Santo, que requer de nós uma resposta àquilo que temos recebido dEle, requer de nós que sejamos santos como Ele é santo. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, e nesse momento da leitura da palavra, as crianças vão continuar conosco aqui no templo. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2. Eu quero que vocês possam ter a atenção, a leitura do texto que está nos versos 27 até o verso 30. 1 Samuel, capítulo 2, dos versos 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Veio um homem... Desculpa, algumas páginas ainda abrindo, eu estou ouvindo o barulho de vocês abrindo a Bíblia, eu vou esperar mais um pouco. 1 Samuel, capítulo 2, 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Até aqui. Quero convidar as crianças a virem à frente, nós vamos orar com elas, por elas também, por nós. Vocês podem vir e se colocar aqui do lado, até se reunirem com os professores e seguirão. Vamos fechar nossos olhos. Desejo do nosso coração, desejo do meu coração para a igreja, é que a palavra do Senhor possa fazer sentido para a igreja aqui reunida, para aqueles que estão utilizando do recurso online para dirigir os cultos em seus lares, que a palavra do Senhor possa fazer sentido em suas vidas, como precisa fazer sentido também na minha vida, pela misericórdia do Senhor, para que possamos alcançar do Senhor a sabedoria necessária para conduzir a nossa família de maneira que agrade ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Que os nossos filhos, como os pequenos aqui da igreja, possam crescer e ter em nós, em cada um de nós aqui assentados nos bancos, referências de homens e mulheres de Deus. Eles possam, todas as vezes que eles se reúnem aqui na frente e vão se dirigir para o lugar onde aprenderão da palavra, numa linguagem que lhes seja acessível, com uma outra pedagogia que lhe atenda ao entendimento, que eles possam sempre olhar para aqui para a igreja e ver homens e mulheres aos quais eles querem tirar características para forjar, para formar o seu caráter, sua personalidade, sua maneira de viver e decidir a sua vida. Que nós possamos ser essa igreja para eles. Vamos fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, ai de nós, Senhor, que sem Ti estaríamos perdidos, Pai. Estaríamos vivendo segundo a inclinação do nosso coração, perdido em nossos próprios pensamentos, conduzidos por entendimentos pervertidos, porque não conhecíamos o Senhor, mas o Senhor se revelou a nós. E através do Teu Santo Espírito tem moldado o nosso coração, fazendo com que todas as coisas, boas e ruins, cooperem para o nosso bem, para nos tornar aquilo que devemos ser no Senhor.
Ó Pai, te pedimos nesse momento pelas tuas misericórdias, Pai, para que, Senhor, o entendimento da tua palavra seja apropriado em nosso coração, de maneira que a nossa vida possa ser moldada, possa ser dirigida pela tua palavra lida, pela boca do Senhor, que fala a nós todas as vezes que nos reunimos em torno da tua palavra. Também a esses pequenos, Senhor, que pela tua graça seus corações sejam alcançados, que pela tua graça, pelo exemplo da igreja como instrumento teu na vida deles, o coração deles seja alcançado e que eles possam crescer como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, que a minha indignidade não venha comprometer a pureza da tua palavra e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, és o nosso socorro bem presente. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e talvez muitos de nós, educados em escolas não confessionais, educados e criados em lares não cristãos, talvez tenham maior dificuldade em compreender como o nosso dever de glorificar a Deus e o nosso prazer e temor no Senhor caminham lado a lado. Talvez não possamos ter facilidade em aprender a ligar os pontos, o dever ao prazer, o compromisso ao contentamento, a alegria de gozar do Senhor, a responsabilidade de glorificá-lo para sempre, em todo o tempo. É muito difícil querer exigir de nossos filhos, de nossas crianças, das crianças da igreja, e eu falo isso também não somente a pais, mas a adultos da igreja, que são também responsáveis pelas crianças da igreja. É muito difícil querermos que eles deem respostas bíblicas aos acontecimentos de suas vidas, quando toda a sua vida aprenderam e foram educados sem levar em consideração a palavra do Senhor. Foram ensinados sobre muitas coisas, mas sem colocar todos esses ensinamentos subjugados pela palavra do Senhor. É difícil querer exigir que possam ser, então, prontos a dar respostas bíblicas às circunstâncias de suas vidas, a ter fundamentos concretos diante dos sofismas, dos maus pensamentos, das falsas verdades, das meias verdades do nosso tempo, que vão empreender energia a desconstruir, a destruir todo o absoluto da razão da nossa fé, que é a palavra do Senhor. Todo o conhecimento secularizado, caído, corrompido, vai apontar as suas armas, a sua energia para fazer ruir aquilo que é o alicerce do que queremos, que é a palavra do Senhor. Porque no momento que nós passarmos a acreditar que não foi bem assim que Deus disse, como a serpente tentou lá no Éden, no momento quando passarmos a questionar a palavra do Senhor, a verdade absoluta do Senhor, todos os pilares da nossa fé vão começar a ruir. Nossa cosmovisão bíblica, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, moldado pelas Escrituras, a nossa cosmovisão é constantemente impactada, tanto pelo humanismo secular, do homem centrado no homem, ou o misticismo religioso, que mais parecem duas faces de uma mesma moeda, que fazem com que nossas famílias sejam cada vez mais dirigidas para longe do Senhor e o nosso entendimento para longe da verdade de Deus. Nossa educação secular tirou de nós o assombro das coisas de Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de observar do céu, voando num avião, da janela do avião, uma tempestade na nuvem. Ou talvez entrar com um avião no meio de uma nuvem em tempestade. Tirando o medo
é assombrosamente maravilhoso. Tirando os riscos que aquilo pode, de alguma forma, provocar, é estranhamente belo como a natureza foi formada, como o Deus se manifesta nas coisas mais assombrosas da natureza. Eu fico imaginando o povo no pé do monte, lá, saindo do Egito, diante de Sião. Deus se manifestando como uma nuvem lá em cima, com trovões e raios, e o povo temendo estar na presença desse Deus. O Deus que criou todas as coisas, muitas vezes tem deixado de lado pelo nosso conhecimento, e quanto mais conhecimento, parece que Deus é mais diminuído. E o nosso assombro em relação às coisas de Deus são menores. Nós damos explicação para tudo. Explicações muitas vezes que retiram de Deus a supremacia como autor e criador de todas as coisas. Uma cultura fruto de anos e anos e anos de desconstrução teológica. O conhecimento de Deus vem sendo desconstruído em nossa cultura com o passar do tempo. E cada vez mais falsas verdades, falsas teorias, falsos conhecimentos têm tentado tragar o coração da igreja, desde a sua terna infância, até mesmo em meio a muitos adultos, para longe do Senhor. Uma cultura que perverte a verdade de Deus em mentira, que troca a glória do Criador pelo conhecimento, pela capacidade, pela habilidade da criatura, e glorifica a criatura em lugar do Criador. Dá ao homem mais notoriedade do que a Deus em todos os seus feitos. Talvez porque na era medieval a vida e a religião eram tão místicas, tão deturpadas em relação à luz das Escrituras, que a soberania de Deus sobre a ciência precisava ser questionada. E então o racionalismo, ele faz com que venhamos a negar o misticismo medieval, e com todo sentido. Ele rompe com a ideia de um Deus, Senhor da ciência, e separa o conhecimento do seu Criador. E então o racionalismo vai produzir um homem cada vez mais autossuficiente e independente de Deus. Talvez alguns pudessem dizer, não, você pode até ter sua religião, mas ela não tem nada a ver com a ciência. Ela não tem nada a ver com o conhecimento. E então o homem descobre que ele não é só um ser racional. O racionalismo, ele fracassa, porque nós temos emoções, porque nós temos vivências diferentes. E então o mundo, que antes brigava para ser puramente racional e humanista e naturalista, passa então a considerar as suas emoções, seus traumas e os seus prazeres, associando isso àquilo que poderia ser racional, mas talvez e principalmente associando isso ao senso de felicidade que não pode mais ser encontrado nem na religião, nem na ciência, produzindo um relativismo que aponta drasticamente para um niilismo, onde não há nada de absoluto, cada um possa criar a sua própria verdade, possa viver a sua própria verdade, e está tudo certo. O pensamento moderno, ele é sincrético, ele é relativista, ele é individualista, por mais que ele fale de coletivo. Ele é centrado no meu próprio entendimento acerca das coisas, da minha própria capacidade de criar e gerar verdade e conhecimento que chamamos de ciência, a parte do Criador de toda a ciência e de todo conhecimento. Ele nos leva a utilizar o conhecimento produzido pela sociedade, a confrontar, a ser usado como uma arma contra o conhecimento de Deus. Quando o Senhor nos ensina na sua palavra, é que todo o conhecimento está subjugado pelo conhecimento de Deus. Todo o pensamento do homem deve estar cativo a Cristo Jesus. Isso como um reflexo de uma igreja revestida e armada contra os sofismas desse tempo. O autor de Hebreus, ele resume o que deveria ser o fundamento da ciência em nossas vidas, de uma maneira tão simples quanto profunda. Capítulo 11 de Hebreus
nós conhecemos como o capítulo da fé, onde ele vai narrar a trajetória de heróis da fé, mas ele começa já dizendo ali no verso 3, que é pela fé, vejam meus irmãos, prestem atenção, é pela fé que nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi formado pela palavra de Deus, mesmo que toda a ciência produzida pelo homem diga o contrário. O invisível, o visível veio a existir das coisas que não aparecem, mesmo que toda a perspectiva humanista diga diferente. E é este conhecimento que é suficiente para a igreja e para os nossos filhos. Todo o resto precisa ser um desdobramento disso. E não paralelo, e não antagônico. E não como coisas distintas, que não se conversam, mas uma coisa subjugada à outra. O que eu aprendo sobre a lente, sobre a perspectiva daquilo que eu conheço do Senhor. Então, uma cantora secular nos últimos dias, e é do conhecimento de muitos de vocês, eu tenho certeza, dada a notoriedade que ela tem, a sua enorme influência, incluindo sua influência sobre muitos jovens de muitas igrejas. Ela que, vez por outra, resolve falar sobre tudo, religião, política. Ela foi falar sobre o temor do Senhor. E ela disse, temor a Deus. Tenho pavor dessa expressão, temer a Deus. Temer não é ter medo? Se questiona ela, e ela continua. Eu vou ter medo de Deus, porque se Ele é bom. Então eu vou cumprir a Bíblia, porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo, caso eu não siga essas regras que estão me falando aqui. A incapacidade do mundo de associar o glorificar a Deus, do gozá-lo, do ter contentamento, do ter prazer no Senhor para sempre. É certo de que definitivamente ela não entende absolutamente nada do temor do Senhor. É certo de que ela não pode entender nada do temor do Senhor se o Senhor não o revelar. Como não pode ninguém que desconhece o Deus da palavra compreender a profundidade daquilo que a palavra nos ensina. Temer a Deus, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o fundamento de todo conhecimento, de todo saber, diz as Escrituras. Diz a palavra do Senhor, diz a boca de Deus para nós, para a sua igreja. Temer a Deus é demonstrar reverência por um Deus que é santo, é aborrecer o mal, é obedecê-lo pelo entendimento de que a justiça de Deus, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus é que nos sustenta todos os dias de nossas vidas. É entender que, apesar de bom, Ele é também justo e santo. Isso leva a igreja a temer a Deus, mas não é porque nós tememos a Deus que nós não nos deleitamos nele, porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Em todas as coisas, Deus é bom. Nas providências mais amargas, Deus é bom. E faz com que todas elas cooperem para o nosso bem, porque nos ama. Mas se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, se esse não for um compromisso dos pais cristãos, não for um compromisso da igreja de Cristo Jesus, certamente eles serão estimulados, influenciados a um conhecimento divergente por uma geração caída, de razão pervertida, de conhecimento ou ciência, ou qualquer outro sinônimo que queiram dar, pervertidos, centrados à parte do conhecimento de Deus, construídos sem qualquer razão ou esperança num Deus criador de todas as coisas. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7, diz: Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Cristo Jesus, citando esse salmo, ou citando esse texto, ele vai acrescentar, inclusive, de todo o teu entendimento, ou seja, tudo que você tiver de mais importante está subordinado ao seu amor ao Senhor.
está submisso ao seu amor, Senhor. E ele continua: essas palavras que hoje te ordeno, versos 6 e 7, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Percebem a responsabilidade prática do conhecimento de Deus? Mas quando nossos filhos começam a fazer perguntas, a gente faz: cala a boca, menino. Agora não. Porque nós, muitas vezes, não temos para dar. Porque nós, muitas vezes, não buscamos o suficiente a Deus, a ponto de termos para dar aos nossos filhos. E ninguém pode dar o que não tem. Muitos pais muito ocupados com seus afazeres. Talvez possam ensinar muitas habilidades aos seus filhos. Mas pais sem compromisso com a palavra do Senhor, sem compromisso com buscar o entendimento do Senhor, buscar conhecimento do Senhor, não tem conhecimento do Senhor para dar a seus filhos. E aí vai terceirizar para a igreja, para o discipulado, para o pequeno grupo, para o pastor, porque não tem buscado, porque não tem assumido a sua responsabilidade como pais. Bons, talvez, da porta para fora, bem-sucedidos, talvez, da porta para fora, mas fracassados dentro do seu lar, mas cheios de buracos, cheios de falhas gritantes, comprometendo a formação do caráter de seus filhos. Ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor não é um desafio moderno. Entre tantos outros exemplos e famílias desafiadas pelo mundo, houve um homem chamado Eli, um sacerdote, uma autoridade, um juiz do povo de Israel. Ele foi um homem tentado por seus filhos e que viu a sua família cair em grande desgraça, por ter negligenciado o temor do Senhor e a disciplina. Ele foi um grande homem diante da sociedade, mas que fracassou dentro da sua casa, como tantos homens ao longo da história. Altos cargos, bem quisto na sociedade, bem quisto na vizinhança, louvado na rua onde mora, mas que dentro de casa não tem comunicação, não tem carinho, não tem relacionamento, não tem tempo, não tem disposição, não tem interesse. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Diz a palavra de Deus: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Gente, era um sacerdote. Eli era um sacerdote, era um juiz do povo de Deus. Servia no templo. Seus filhos são chamados de filhos de Belial. Fizeram uma tradução mais simplista: filhos do diabo. E eles não se importavam com o Senhor. A NVI, ela traz esse versículo dizendo: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Meus irmãos, muitos homens que tiveram seus nomes escritos nas Escrituras, que tiveram seus nomes escritos na história, como grandes homens em meio à sociedade, fracassaram em suas famílias. E no caso de Eli, em especial, o motivo central é descrito por Deus na sentença na qual Deus determina o fim da sua semente, da sua casa, para nosso temor e tremor. O verso 29 do capítulo 2. Eu peço que você possa abrir sua Bíblia comigo. Nós queria que pudéssemos fazer essa leitura juntos. 1 Samuel, capítulo 2, verso 29, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada?
E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Guarda esse texto, não fecha a tua Bíblia. Deixa ela aberta nele, nós vamos voltar para ele em vários momentos. Algumas traduções trazem a primeira parte desse verso, dizendo, porque zombam dos meus sacrifícios. A expressão literal, e tem uma tradução muito boa na Corrigida Fiel, ela vai trazer a visão, a imagem do que está acontecendo aqui. Ela vai dizer, porque dais coices contra os sacrifícios. Já viu menino mimado? Que você vai pegar e está deitado no sofá, está deitado na cama, não quer levantar? Começa a bater os pés, querer dar chute, dar coice. Assim também é com um animal. Um animal teimoso, que em vez de obedecer, dá coices. Em vez de respeitar, confronta, grita, briga. Já viu criança fazer isso com seus pais? Bate. Porque pisais aos pés, a figura é de um animal intratável, um animal rebelde. O exemplo de Eli deveria nos dar ânimo, nos motivar a lutar fervorosamente já contra os primeiros indícios de maldade e perversão dos nossos filhos. Tratar na origem, tratar no começo, para não botar a mão na cabeça depois. Fazer com que eles chorem no começo, para não chorarem juntos depois, quando estiver perdido. Pais crentes que permitem que seus filhos andem em todo o mau caminho, que passam a mão em suas cabeças, em vez de utilizar a autoridade para refreá-los, para discipliná-los. Na realidade, a exemplo de Eli, honram mais a seus filhos do que a Deus. O grande perigo de ouvirmos sermões e mais sermões sobre família é o de idolatrarmos a família. É de considerarmos a família algo tão santo que a paz com a família passa a ser mais importante do que a paz com Deus. E então eu passo a mão na cabeça para não confrontar. E então eu não repreendo, para que ele não se rebele, para que eu não perca o controle. Já perdi o controle, quando eu não sou capaz de impor autoridade na minha casa. Já perdi o controle quando meus filhos não respeitam mais a minha disciplina, a minha autoridade, a minha responsabilidade como pai ou como mãe para com eles. Devemos educar nossas crianças no temor do Senhor. E muitas vezes educar as crianças no temor do Senhor envolve em disciplina, em discipliná-las, em corrigi-las, em não deixar permanecer no mau caminho. O título dos 2 livros de Samuel traz a figura do próprio Samuel, que foi criado também por Eli. Ele é a figura-chave do texto ali, de quase toda a história dos 2 livros. O nome hebraico de Samuel, ele tem muitas interpretações possíveis, mas a mais comum aqui é nome de Deus, ou no nome de Deus. Ele serve para nós como um livro histórico, sim. Ele vai tratar principalmente de uma transição, de um período de juízes ali em Israel para um período monárquico. A própria Talmud, ou seja, um dos livros básicos da religião judaica, ela contém toda a tradição oral, a tradição doutrinária e moral. Ela vai atribuir a Samuel o escrito dos livros, mas é muito provável que ele tenha começado e talvez um discípulo das escolas fundadas por Samuel tenha terminado, ou outro sacerdote que teve acesso ali aos livros tenha tratado dessas histórias tão importantes, narrativas tão importantes para a educação da igreja, para a percepção de como a igreja deve se portar diante de Deus e diante da sociedade. Os livros vão tratar com riqueza e profundidade de como Deus soberanamente conduziu a história do seu povo, das famílias, daquela nação.
para refletir, para imprimir neles o seu caráter e santidade. E aqui nos primeiros capítulos de Samuel, o relato acerca de Eli, da maldade dos seus filhos, é algo que impacta o coração de pais em nossa igreja, nos nossos dias. Embora a genealogia de Eli ela não seja encontrada no Antigo Testamento, em Crônicas nós temos alguns vislumbres de que ele de fato vem de origem sacerdotal por ordem de Arão. Então nós vamos ter alguns aspectos que apontam para Arão e principalmente para o quarto filho de Arão. Eli seria descendente de Tamar, um dos filhos de Arão, e por isso ter ali a responsabilidade e o ofício sacerdotal. Ele ministrou em Siló, a cidade mais importante naquele momento, naquele contexto ali, que abrigava a arca do Senhor, o tabernáculo do Deus vivo. Ele era responsável por este tabernáculo e pela toda a cerimônia litúrgica da adoração ao Senhor. Ele ministrou em Siló por 40 anos, como sacerdote e como juiz do povo. As pessoas iam até ele para ter instrução. Ele, como sacerdote, ele era responsável por interceder pelo povo, por sacrificar pelo povo. Ele ocupava uma função que exigia tempo, compromisso com Deus. Ele era um homem ocupado em seus afazeres, com os negócios do povo, com as coisas de Deus. Como sacerdote, ele representava o povo diante de Deus e era responsável também pela instrução do povo. Ele sacrificava pelo povo. O seu nome significa Jeová, Deus, é o meu Deus. Meus irmãos, é certo que existem homens piedosos com filhos ímpios. E é certo que existem filhos ímpios, ou filhos piedosos, de pais ímpios. Mas ordinariamente, nós cremos no que a palavra do Senhor promete, traz em suas promessas a aliança, ao pacto, a família do pacto. E ordinariamente descrita lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Precisa ser algo que deve estar diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. A responsabilidade de conduzir os nossos filhos, embora não sejamos nós os detentores do poder de agraciá-los com a salvação, a responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor é algo que não pode ser negligenciado. Os filhos de Eli eram bem diferentes de Eli, embora tivessem todos os insumos, todo o aparato, todas as ferramentas para crescerem no caminho do Senhor. Eles tinham um pai crente, um líder experiente. Eles nasceram e cresceram na igreja, em meio ao serviço do Senhor. Eles assumiram responsabilidades dentro da igreja, no serviço do culto, no lugar de adoração. Mas os filhos de Eli não conheciam a Deus mais do que um Deus teórico, litúrgico. Seus corações nunca foram transformados, eles nunca refletiram um caráter de um crente. Mesmo cheios de atividade na igreja, eles nunca foram convertidos. E pelo que a palavra nos instrui, nunca foram disciplinados, orientados. Nunca foram confrontados de verdade, com dureza, com autoridade. Os filhos de Eli não conheciam a Deus de verdade. Eles não se importavam com o Senhor, é o que a palavra diz, os filhos de Eli, um sacerdote do Deus vivo, um juiz em Israel, uma autoridade, um homem responsável por instruir o povo no caminho do Senhor, não se importava com o Senhor, para a tristeza da sua família. Essa é uma cena triste para pais que têm compromisso com Deus vivo. Verem os seus filhos não se importando com as coisas do Senhor. Verem os seus filhos vivendo alheios às coisas do Senhor. Como isso move o nosso coração.
Como isso enche o nosso coração de temor. Eu tenho meus filhos ainda muito pequenos, mas como eu temo por essa cena. E é responsabilidade minha orar por eles. É responsabilidade minha orar pelos amigos com os quais eles vão se relacionar, com a menina com a qual ele vai casar, e orar desde já, e instruí-lo, e exortá-los, e discipliná-los. É minha responsabilidade. Mas como eu tenho temor de enxergar na minha família, no meu lar, uma cena como essa. Eles não se importavam com o Senhor. O verso 12 do capítulo 2 de 1 Samuel vai dizer: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. A palavra de Deus não fazia diferença em suas vidas. Nunca gerou transformação em seus corações. Mas mais do que isso, eles desprezavam o culto. Verso 17 do capítulo 2 vai dizer: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Desprezavam o culto do Senhor. Como muitos filhos de pais crentes desprezam o culto do Senhor. Como muitos filhos de pais crentes estão cansados demais para acordar no domingo de manhã e vir para a igreja. E como muitos pais, como Eli, diziam: mas ele estudou tanto ontem. Mas ele chegou tão tarde ontem. Deixa ele descansar um pouquinho. Ou então deixa ele não ir para a igreja hoje não, porque amanhã ele tem prova, deixa ele estudando. Os filhos de Eli desprezaram o domingo do Senhor. Desprezaram a adoração do Senhor. E não foram confrontados por seu pai. Não foram confrontados dentro da sua casa sobre como deveriam viver o dia do Senhor. Mas não só isso. Eles não só não queriam saber de Deus, eles não só não queriam saber do culto, mas eles viviam na imoralidade. Verso 22 do capítulo 2 vai dizer: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles usavam a igreja para pornografia. Eles usavam a igreja para satisfazer a sua luxúria. Homens casados. Homens casados. Seus filhos abraçavam a imoralidade e buscavam prazer, satisfaziam seus próprios interesses, ridicularizando o ministério do Senhor. Não tinham bom testemunho, não tinham vida com Deus. Que tragédia para uma família. Que tragédia para um pai. Que tragédia para um pai comprometido com o serviço do Senhor. O que ouvimos com muita frequência é que pais substituíram presença por presentes e deixaram que o coração dos seus filhos se perdessem. Deixaram que o coração dos seus filhos fosse então influenciados por amigos, por professores, por redes sociais, por personalidades que não conhecem o Senhor, nem têm compromisso com Deus vivo. Muitas vezes são pais preocupados com a construção dos pilares financeiros da sua casa, da segurança financeira do seu lar, e esquecem de construir os fundamentos para a edificação dos seus filhos diante de Deus. Eli e muitos pais modernos precisam entender que nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso dentro de casa. Nenhuma realização secular substitui uma família destruída por causa do pecado. Nenhum status especial, um nome conhecido na praça, bem quisto na praça, substitui seus filhos olharem para você e dizer: eu não quero ser como meus pais. Nem para o bom nem para o ruim. Eu não quero o Deus dos meus pais, eu não quero o culto dos meus pais, eu não quero a vida dos meus pais.
Eli foi negligente na disciplina, mesmo sendo advertido acerca de seus filhos, e ele foi advertido sobre isso. Primeiro, Eli foi advertido de uma maneira geral. Todo mundo estava falando. Era de conhecimento geral que seus filhos faziam. Já ouviram essa expressão? Está todo mundo dizendo. Só você que não vê. 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 a 24, vai dizer: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar sobre o vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama o que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha só o que ele ouvia. Constantemente, diz a palavra de Deus, o povo falava que os seus filhos estavam perdidos. E ele está preocupado com a boa fama deles. E ele preocupado com as impressões. Seus filhos estavam tão perdidos, levavam uma vida tão pervertida, que fazia o próprio povo transgredir. O povo olhava o exemplo dos líderes e se pervertia, e se perdia. Mas ali também foi confrontado ainda por um homem de Deus. A Bíblia não diz exatamente quem. Diz que um homem de Deus, veio um homem de Deus, versos 27 a 34, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor. E dos trechos que ele vai falar, aqui do 27 a 34, ele vai dizer: por que pisais os pés dos meus sacrifícios? Por que honras a teus filhos mais do que a mim? E no final ele vai dizer: ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. A casa de Eli vai desmoronar. No linguajar bem popular, a casa caiu, Eli. E aqui no sentido muito literal, seus filhos vão morrer. Caiu porque seus filhos vão morrer. E você também. Mas Deus ainda adverte a Eli, através do profeta Samuel. Capítulo 3, versos 11 a 13, vai dizer: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que jurarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Olha só, que coisa séria. Seus filhos pecaram, e pecaram muito, e ele não os repreendeu. Ele que era juiz sobre o povo, ele que era sacerdote em Israel, ele que guardava o templo do Senhor, não repreendeu a seus próprios filhos. E é curioso, porque ele então acorda e diz: aí, que foi, Samuel? O que foi que Deus te disse? Aí Samuel fica aquela coisa: conto, não conto. Ele faz: olha, conta e não me esconda nada. Aí Samuel então conta. Sabe o que ele faz? Sabe qual é a atitude dele? E depois você pode ler lá no capítulo 13. Seja feito como Deus disse. Deus é Deus. Sabe, talvez um coração compungido, um espírito contrito, pudesse dizer: não, Senhor, tem misericórdia. Pudesse buscar do Senhor ainda um raio de esperança. Mas ele já chora a toalha. Ele se entrega. Diz: seja feito então como Deus quer. Vai acabar. Vai por fim. Nossa geração tem criado filhos tão especiais, né? A gente acha que nossos filhos são os mais maravilhosos do mundo, né? Mexe lá no tablet como ninguém, né? Uma pecinha que foi criada para até macaco mexer, mas se o meu filho mexe, olha como ele é esperto, ele passa o dedinho. Até um macaco mexendo no iPad, ele passa o dedinho. Mas nossos filhos são especiais, são maravilhosos, são bem informados, são espertos, são antenados. Só muitas vezes não são crentes. Só não respeitam os pais, só não têm compromisso com o Senhor. São filhos mandando nos pais e pais reféns de seus filhos. E a perversão desta geração
toma conta de muitas famílias em muitas igrejas espalhadas na terra. Volta os olhos para o verso 29 do capítulo 2. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes as melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Preste atenção. E é importante que nós compreendamos claramente do perigo de honrarmos a nossos filhos mais do que a Deus. Duas lições importantes nesse verso que eu queria que nós pudéssemos guardar em nossos corações como exortação. A primeira delas diz que Eli honrou a seus filhos mais do que a Deus. E isso quer dizer que ele não corrigiu os seus filhos, não repreendeu os seus filhos em seus erros contra o Senhor. Ele não se preocupou em agradar a Deus, antes ele se preocupou mais em agradar a seus filhos do que em corrigi-los. Por isso o texto vai dizer: por que honras a teus filhos mais do que a mim? Meus irmãos, eu lembro que ele estava participando de um treinamento, e um desses gurus, coach de treinamentos empresariais e etc, muita gente lá pagando caro para ouvir tudo que ele tinha a dizer. E no final do treinamento, depois de uma imersão de um certo tempo, você fica focado ali, você não pode fazer outra coisa. Ele junta uma roda, faz uma roda grande para um momento de compartilhar. E um pai, um homem maduro, seus cabelos brancos, devia ter algo, sei lá, mais uns 10 ou 15 anos a mais que eu, falando sobre seu filho, que não queria mais estudar, que queria agora ser influencer, que queria ser influencer digital, e não queria mais saber de escola. Ele dizia: meu filho não quer mais estudar. Eu, no começo, estava preocupado, porque queria que ele estudasse, mas ele gosta dessa coisa de ser influencer, e eu não vou confrontá-lo, né? Porque vai que eu perco ele, perco a amizade dele. Um pai mais preocupado em ser amigo do que ser pai, vendo seu filho se perder. Poderia dar certo, poderia não dar certo, mas vendo as coisas saírem do controle das suas mãos, da autoridade que deveria ter como pai. Que tristeza a nossa sociedade. Que tristeza ver como pais conduzem filhos a se sentirem tão especiais quando recebem uma bronca na escola, uma bronca na igreja. Questiona a escola, a igreja, a autoridade, mas não questiona o filho. Ele foi um homem que não teve coragem, nem impulso para confrontar os seus filhos, e então ele veio a perdê-los. Ele poderia ter chorado ao disciplinar seus filhos, mas certamente o choro seria muito menos amargo do que o choro de perdê-los para o mundo, de perdê-los para a impiedade, de encher o cálice da ira do Senhor contra a sua casa. Em segundo lugar, meus irmãos, uma segunda lição importante nesse texto é que ele se tornou participante do pecado dos seus filhos. Isso é tão sério. Ele comeu também da carne que seus filhos roubavam do sacrifício. Se vocês depois lerem com atenção, com calma, com dedicação o texto, vocês vão ver que seus filhos ali, Ofni e Finéias, ao receber as pessoas que vinham a sacrificar, eles logo metiam o garfo e tiravam ali o sacrifício para que não queimasse a gordura. E se alguém perguntasse: mas espera aí, olha, eu li em Levíticos que eu deveria queimar isso aqui. O que seria do sacerdote, na verdade, depois da gordura queimada. E os filhos de Eli diziam: não, ou você me dá ou toma força. Pecado sério, da casa do Senhor, algo que era oferecido para o Senhor. E então o texto vai dizer de maneira muito contundente que ele participava, ele comia daquilo ali. Ele se engordava do pecado dos seus filhos. Sabe, eu não consigo fazer uma ilustração tão profunda quanto aquela que o texto narra.
É muito pior até do que um pai que diz assim: ah, filho, você não vai para a igreja hoje não, porque vai ter jogo, eu fico para ver com você. Já é um pecado horrível. Para a gente estar junto, vamos ver o jogo junto, vamos para a igreja hoje não. Ah, filho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Você quer ir para a igreja, você vai para um lugar, você vai pecar ali. É um lugar onde Deus não é glorificado. É um lugar onde você vai encher o seu coração de prazeres mundanos. Eu levo e vou buscar. Em vez de pedir seus filhos de ir. Porque preferem ser amigos, não aborrecer a seus filhos, do que serem pais. Ele se tornou participante do pecado de seus filhos. Ele também comia da carne roubada dos sacrifícios. Diz a palavra de Deus: para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Meus irmãos, não sei se por causa do pecado, ou somente carne pecaminosa, mas ele engordou tanto, que quando ele estava sentado na cadeira, no caminho de Siló, e ouvindo a notícia de que seus filhos estavam mortos, porque tiveram a ideia brilhante de pegar a arca, cheios de pecado, pegar a arca e levar no meio do povo para confrontar o inimigo, para lutar contra o inimigo. Morrem ali milhares do povo de Deus, a arca é roubada, seus filhos são mortos. Ele ouve aquela notícia, cai da cadeira, pesado, gordo, quebra o pescoço e morre. Ele aceitou o pecado de seus filhos e usufruiu do estilo de vida que eles levavam. Ah, meu filho, não faça isso não, mas me dá um pedacinho. Os filhos de Eli fracassaram porque acreditavam que podiam viver na igreja sem santidade. Eli acreditou que poderia conduzir seus filhos sem confrontá-los. Ele idolatrou a sua família, servindo a seus filhos como um Deus, satisfazendo as suas necessidades, enquanto o nome de Deus era desonrado, enquanto o povo era levado a cair, a ter o coração pervertido por causa da conduta da sua casa. Meus queridos, essa palavra é com temor e tremor, porque a maior necessidade das nossas igrejas e a maior necessidade dos nossos lares é que não busquemos sucesso da porta para fora, sem que o tenhamos alcançado dentro das portas da nossa casa. Que não caiamos na tentação de buscar uma família estável financeiramente ou aparentemente para fora dos portões e não termos autoridade dentro da nossa casa. Mas se já estamos vendo a vitória do mundo em nossos lares, volto a dizer e volto a repetir, com temor e tremor, se já estamos vendo que o mundo tem tragado o coração dos nossos filhos, que o mundo tem pervertido aquilo que outrora ou em algum momento de suas vidas eles pareciam ter abraçado, que nós não façamos como Eli, que não joguemos a toalha, que não desistamos dos nossos filhos. Nós não podemos desistir de ver o agir de Deus em suas vidas, enquanto nós ou ele vivermos. Nós não podemos desistir de orar por eles, nós não devemos desistir de confrontá-los, nós não devemos desistir de pregar a palavra do Senhor aos nossos filhos todos os dias, o quanto for necessário. Não podemos desistir. Não podemos deixar esmorecer o desejo de ver a nossa família adorando ao Senhor, como o Senhor assim exige da sua igreja. Mas que para isso Deus tenha misericórdia de nós. Mas que para isso nós possamos nos esvaziar das nossas autossuficiências e que venhamos a nos colocar totalmente dependentes do Senhor, sem perdermos a autoridade, sem esquecermos da responsabilidade que recai sobre nós, que temos conhecimento da palavra do Senhor. Que esse conhecimento da palavra do Senhor nos leve ao temor correto, porque o temor correto vai nos levar à prática correta.
E quem sabe o Senhor não nos usa como instrumentos para alcançar o coração dos nossos filhos, para alcançar o coração das crianças da nossa igreja, da nossa comunidade, para a glória dele, não nossa. Que ele seja sempre exaltado quando uma família é temente a Deus. Que ele seja sempre honrado quando a igreja dá bom testemunho. E que vejamos isso com crianças que crescem e amadurecem, sem deixar que os seus corações sejam tragados, porque aprenderam desde a terna infância que tudo o que o mundo tem para oferecer precisa estar julgado e subjugado à autoridade das Escrituras. A autoridade que pais e mães têm nas mãos para ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Convido a igreja a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar e depois de orar nós vamos de pé adorar a Deus, firmes na fé que o Senhor tem posto em nossos corações. Pai bendito, nós humildemente, Pai, nos colocamos diante do Senhor, com temor e tremor, certos de que não vem de nós o sucesso do nosso lar, mas apesar de nós, porque tudo que temos no Senhor, o temos do Senhor, é graça. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações desejem o Senhor mais do que qualquer outra coisa, mais do que uma família perfeita. Que aprendamos a amar a Deus mais do que a nossa família, a nossa esposa mais do que a nossos filhos, e que nisso nossos filhos aprendam o que é amor, o que é temor. Que o temor correto nos leve à prática correta, ao conhecimento correto. Conhecimento mais importante do que toda a ciência dessa geração. Porque mais importa ter filhos incultos à luz desse mundo, mas cheios da graça do Senhor, do que um sucesso no mundo, levando toda a sua riqueza para o inferno. Que a alegria do nosso coração esteja em prover o melhor para os nossos filhos, e que saibamos que isso não está simplesmente nas melhores escolas, nas melhores roupas, nos melhores isso ou aquilo, mas no que temos de melhor, que é a palavra do Senhor. E que todas as outras coisas estejam debaixo dessa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.